aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TVI News, aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o sul da Bahia. Obrigado à audiência grande de Ilhéus e Itabuna, as duas principais cidades aqui da nossa região. Um abraço também a você que nos assiste pelas redes sociais. Nós estamos ao vivo agora pelo YouTube. Você que não tem assinatura da TV a cabo, você pode nos assistir aí em algum bairro da cidade ou em alguma outra cidade aí do Brasil, através do nosso endereço no YouTube, TVI Oficial. Entra lá, compartilhe com mais 4 amigos, tá? Vamos espalhar essa audiência por aí. Estamos ao vivo também pelo Facebook, na página TVI Play Live. E você também pode baixar o nosso aplicativo. Nosso aplicativo está disponível na loja de Android do seu celular. Lá você pode baixar no endereço TVI Brasil, TVI Play Brasil. Você pode baixar e assistir a TVI onde e quando você quiser, on demand. Bom, na rede mundial de computadores, o nosso endereço é tviplay.com.br, repetindo, tviplay.com.br, e lá você encontra o maior portal de notícias do Brasil, online, gratuitamente para você. Você fica atualizado minuto a minuto através do Jornal à Tarde, há mais de 70 anos, informando aos baianos. Bem, o programa de hoje a gente vai falar aí, sobre a falta de energia nacional que tivemos hoje pela manhã, as quedas constantes que estamos tendo aqui na nossa região, mas sobretudo esse blackout de hoje pela manhã, que foi a nível de Brasil, uma coisa muito séria. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Vamos falar também sobre aumentos aí, tributos e combustíveis, enfim, tudo isso daqui a pouquinho aqui no programa, que vai falar também hoje de gente de Vitória, tá certo? E vamos falar também de esportes. Nós tivemos ontem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e a gente vai destacar daqui a pouquinho, além de algumas confusões e algumas celeumas que estão acontecendo no mundo do futebol. Vamos começar então falando da previsão do tempo, já que aqui em nossa cidade hoje amanheceu o tempo nublado, com chuvas no decorrer do período, e chove nesse momento em alguns locais da cidade, inclusive aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, bem pertinho de Ilhéus, onde os termômetros marcam nesse momento 22 graus, Então, vamos lá com a Bárbara Oliveira, conferir aí como fica o tempo hoje, não só aqui, mas nas principais cidades aqui da nossa região e também na nossa capital, Salvador. Nesse momento, só para corrigir, os termômetros estão marcando 25 graus. Vamos sim, Barbosa, bom dia. A previsão do tempo para Ilhéus, máxima de 26 graus, mínima de 21, com probabilidade de chuva 42%, tempo chuvoso em Ilhéus. Em Itabuna, máxima de 26 graus, mínima de 19, probabilidade de chuva 32%, também tempo chuvoso aqui em Itabuna. Para Borarema, máxima de 26 graus, mínima de 18 graus, com probabilidade de chuva 21%. Para Itacaré, máxima de 26 graus, mínima de 21, com probabilidade de chuva 40%. Chove em Itacaré também. Para Itajuípe, máxima de 26 graus, mínima de 19, com probabilidade de chuva 56%, tempo chuvoso em Itajuípe. Para Ibicaraí, máxima de 26 graus, mínima 18, com probabilidade de chuva 32%, tempo chuvoso em Ibicaraí também. Para Canavieiras não é diferente, o tempo chuvoso, com máxima de 26 graus, mínima 20 e probabilidade de chuva 36%. Para Salvador, temperatura máxima de 27 graus, mínima 24, com probabilidade de chuva 50%, tempo chuvoso lá em Salvador. Porto Seguro, máxima de 25 graus, mínima de 20, com probabilidade de chuva 24%. Em Vitória da Conquista, a máxima fica em 22 graus, mínima 14 graus, com probabilidade de chuva 22%.
É isso aí, conferimos a previsão do tempo com Bárbara Oliveira. Olha, o secretário-geral do Partido Progressista na Bahia, o PP, é o Jabes Ribeiro, ele mesmo, que foi prefeito aqui de Ilhéus, né, durante vários mandatos, né? O Jabes, por sinal, no último mandato dele, ele teve um problema de saúde e jurou lá para todo mundo que não seria mais candidato, não queria mais ser prefeito. Mas agora ele volta, né? Volta aí querendo se candidatar à prefeitura de Ilhéus e pregando união entre os partidos. Ontem, segunda-feira, ele participou de um programa de rádio, né, do Gil Gomes, em Ilhéus, e durante a entrevista ele destacou a importância da união entre os partidos de oposição para indicar um único nome ao pleito eleitoral para 2024, ou seja, ele acha que tem que ter uma união de todos os partidos em prol de uma só candidatura, que provavelmente é a dele, né? Jabes reafirmou seu compromisso com a cidade e lembrou de todas as obras estruturantes que começaram no seu mandato. Segundo ele, o Hospital Costa do Cacau, a Ponte Jorge Amado, a reforma tributária de Ilhéus, dentre outras coisas importantes, foram feitas ainda no seu mandato. E agora o Jabes quer voltar. Tá vendo como o mundo dá voltas, né? Você nunca deve dizer nunca, você nunca deve falar não, porque a roda gigante da vida vai girando e uma hora você quer voltar. E o Jabes agora quer ser protagonista de novo e quer voltar a ser prefeito de Ilhéus. Mas já se comenta aí nos bastidores, né, de Ilhéus que as pessoas querem uma renovação. Tentaram aí com o Marão, né, essa renovação, mas o Marão decepcionou muita gente, principalmente no seu segundo mandato, quando não fez nada e não está fazendo nada pela cidade, nenhuma obra, né, de importância. As únicas obras estruturantes de Ilhéus foram feitas pelo governo do estado da Bahia, que, segundo o Jabes Ribeiro, disse ontem, inclusive, começou no seu governo. Então não tem nada a ver com o governo de Marão. Marão apenas pegou carona nessa onda, né? E aí, hoje já se fala aí numa candidatura aí do PL, apoiado pelo Bolsonaro, né? Tivemos aqui outro dia a presença do Thiago Martins, que é um jovem aí, suplente de deputado federal, que está em Ilhéus trabalhando pelo PL. Tem um pré-candidato no PL, aliás, tem vários pré-candidatos, o próprio Thiago é um, né? E tem outros aí concorrendo a esse cargo. Nós temos também o Valderico Júnior, que é um nome leve para Ilhéus, é uma figura jovem, né, ligada ao ACM Neto, apoiado pelo ACM Neto, né, pelo Bruno Reis, e está aí despontando como uma peça fundamental para ser uma virada na política de Ilhéus. Ilhéus precisa mais de administradores, de gestores, do que de políticos, né? Ilhéus tem que ter um bom gestor, porque é uma cidade importante do sul da Bahia, é uma cidade importante da Bahia e do Brasil, porque Ilhéus foi uma das primeiras capitanias hereditárias do Brasil, né? Foi aqui que tudo começou, e Ilhéus é muito importante. Ilhéus não pode ficar jogado às traças como está aí nesse último mandato aí do prefeito Mário Alexandre, né? Ilhéus realmente precisa de um bom gestor para melhorar a cidade no seu aspecto geral, não só melhorar ali a orla, porque ali agora o governo do estado resolveu ampliar a duplicação, né, na Orla Sul, que é a BA-001. Essa duplicação tem a ver com um projeto muito grande que ainda vai ser concluído, que é a duplicação completa da 001, que é a nossa linha verde aqui, que vai ligar o extremo sul da Bahia até o porto de Salvador, né, o porto de Aratu, passando pela nova ponte de Itaparica. Então, não se iluda não que essa orla aí que está sendo feita não tem nada a ver com a prefeitura, não é uma obra da prefeitura, é uma obra do estado visando uma obra de infraestrutura muito maior, que é a BA-001. Mas, claro, está caindo no colo do prefeito de Ilhéus mais uma obra importante do governo do estado. Então agora ele tem aí a oportunidade, inclusive, de ajeitar essa orla aí, essas cabanas, as barracas, né? Deixar isso tudo bonitinho, porque é nesse perímetro aí que Ilhéus está crescendo através do setor imobiliário. Está construindo muito aí na zona sul de Ilhéus. Então Ilhéus precisa desse gestor,
né, que aproveite essas grandes obras do governo do estado e vá, enquanto isso, né, já que está ganhando de presente essas grandes obras, vá trabalhando na periferia, vá trabalhando nos bairros que estão abandonados, né, fazendo obras estruturantes também na periferia. E isso não está acontecendo em Ilhéus, né? Infelizmente, onde o governo do estado não meteu a mão, não tem nada em Ilhéus. É lamentável, né? Então a gente fica na expectativa aí, ano que vem, ano de eleição, e que o povo de Ilhéus, né, dessa vez vote acertadamente. Claro que não é culpa do ilhéense, o ilhéense tenta acertar, né? Votou aí no Marão tentando acertar, mas infelizmente foi uma decepção. Então agora tem outros novos candidatos chegando aí, né? Tem o próprio Jabes, que já foi prefeito, mas eu acredito que a população não queira reelegê-lo, até porque ele mesmo disse lá atrás que não queria mais, né? Então vamos esperar aí para ver o que é que vai acontecer ano que vem em relação à eleição no município de Ilhéus. Enquanto isso, aqui em Itabuna, né, o Pancadinha anda fazendo sombra aí para o prefeito Augusto Castro. Está na internet aí, nas redes sociais, divulgando vídeo de obras que ele está fazendo em bairros com asfaltamento não, é concretamento, né? Colocando concreto aí em algumas ruas da cidade, fazendo escadarias, colocando aquele piso intertravado, né? Quer dizer, é um prefeito paralelo, né? Nós temos 2 prefeitos hoje em Itabuna. Quem ganha com isso é a população, né? De um lado tem Augusto Castro, e do outro tem o Pancadinha. Pancadinha que está fazendo esse trabalho que seria da prefeitura, né? Porque ele, enquanto deputado, ele está lá para legislar, né? E arrumar coisas para Itabuna, junto ao governo do estado. Inclusive, ele andou pedindo ao governador do estado 13 bairros para serem asfaltados, ou seja, asfalto para asfaltar 13 bairros em Itabuna. Você já pensou se o Pancadinha consegue esse asfalto do governo do estado e asfalta 13 bairros em Itabuna? Complicado, né? Enquanto isso, o governador diz que apoia a reeleição de Augusto Castro. Mas se ele desse apoio ao Pancadinha, ele praticamente está declarando aí a concorrência direta de Pancadinha a Augusto Castro, né? E esvaziando a votação do Augusto. Então, vamos ver lá adiante como é que isso vai ficar. Enquanto isso, Pancadinha está divulgando aí nas redes sociais, né? Esse trabalho que ele está fazendo aí, inclusive com piso intertravado, uma coisa que a prefeitura não está fazendo, fez só ali na Kennedy, né? Acabou beneficiando ali um bar e só ficou naquilo. E o Pancadinha disse que ele está fazendo aí em vários bairros da cidade. Inclusive, uma hora dessa eu vou pegar a câmera e vou conferir, né? Esse trabalho do Pancadinha, onde é aí, porque eu só estou vendo nas redes sociais. Quero ver de perto, quero conferir isso aí, né? Mas é uma coisa impressionante a eleição desse ano aqui, hein? Começou muito antecipada e o Pancadinha está antecipando até o pleito, né? Porque ele está fazendo um trabalho que seria para fazer após a eleição. Caso ele ganhasse a eleição, ou venha a ganhar, né? Ele já está fazendo agora um trabalho de prefeito paralelo em Itabuna. Por outro lado, isso deve estimular aí o prefeito Augusto Castro a correr atrás, né? Porque aí ele está ficando no prejuízo e tem que correr atrás. Isso é bom para o eleitor e é bom para a cidade, né? Tomara que todo ano aí apareça um prefeito paralelo aí para melhorar a cidade. Vamos lá, Bárbara. Vamos sim, Barbosa. Nós temos o Franklin Souza, ele é advogado tributarista, Barbosa. Vai conversar com a gente sobre esses aumentos, né? Da gasolina, do etanol, diesel, né? De acordo com pesquisas. E ele vai explicar melhor sobre isso. Bom dia, doutor Franklin. Bom dia, tudo bem, Bárbara? Tudo bem, Barbosa? Tudo bom, Franklin? Bom dia, prazer tê-lo aqui. Obrigado pela sua presença. Bom, Franklin, você como tributarista, Frank, nós temos aí essa reforma tributária, né? Vou sair um pouco aqui do combustível, que Bárbara falou, né? Que o combustível, o Lula fez essa mudança aí na Petrobras, tirou a paridade internacional, né? Deu uma melhorada. Aqui na Bahia a gente tem a Selem, que não está muito aí para isso, né? Está na sua produtividade particular, é uma empresa privada, né? Ela aumenta quando ela quer. Mas, enfim, vamos falar de imposto, né? Nós brasileiros pagamos muito imposto, né? E agora está tendo essa reforma tributária que seria o projeto do IVA. Mas esse IVA, pelo que eu estou vendo, também não vai ser assim, né? A gente apenas vai juntar aí essa sopa de siglas, né? De letrinhas e vai fazer uma sigla só. Mas a arrecadação vai continuar do mesmo jeito ou eu estou enganado?
Barbosa, essa reforma não é a reforma ideal, mas é um passo importante em um dos pontos que nós criticamos no sistema tributário, que é a burocracia, né? Nós temos no nosso sistema tributário uma grande dificuldade do segmento empresarial, do segmento que pratica o empreendedorismo, em entender a legislação para poder recolher os tributos. Então, essa reforma, ela focou muito mais nesse ponto de simplificar o processo de recolher os tributos, né? Nós temos um custo para o setor empresarial, para a atividade econômica, em entender como funciona esse sistema tributário do Brasil e conseguir acompanhar as exigências desse sistema tributário brasileiro. Então, essa reforma, ela foca agora nesse ponto, em reduzir a burocracia, em focar na arrecadação de forma simplificada, de forma objetiva, para que fique mais claro para o setor empresarial, para a classe econômica, como recolher os tributos, o que está sendo recolhido de fato. Então, infelizmente, Barbosa, essa reforma ela não vai implicar uma redução de carga tributária. Essa reforma, na verdade, ela vai diminuir uma coisa que nós chamamos no direito tributário de custo de conformidade. O que é o custo de conformidade? Esse gasto que vai além do gasto do tributo. Porque, por exemplo, Barbosa, quando uma pessoa física ela vai fazer a declaração dela de imposto de renda da pessoa física, a maioria das pessoas físicas não entende como fazer essa declaração. Se você pegar o manual da Receita Federal só para esse tributo, ele tem centenas de páginas e ele é atualizado todo ano. Todo ano tem novidade. Então, Barbosa, o que é que a pessoa física faz? Contrata um contador, né, um técnico em contabilidade, um contador para poder fazer a sua declaração. Esse valor extra, ou seja, além de você pagar o tributo, você tem que pagar um contador, é o chamado custo de conformidade, é o gasto que você tem para poder cumprir a lei. Então, essa reforma visa reduzir esse custo que o setor econômico tem em tentar cumprir a legislação tributária, que é uma legislação esparsa, né? Tem várias leis, algumas leis são de alta complexidade, ou seja, não basta apenas você ser um calculista, né? Um contador, um técnico em contabilidade, você tem que ser especialista em determinado segmento para poder compreender as nuances, os detalhes. Então, essa reforma foca nisso. E você quer a notícia ruim, Barbosa? Diga aí. Diga aí, Frank. As pessoas esperam que com a reforma tributária reduza a carga tributária, mas não, essa reforma tributária ela vai aumentar a carga tributária em alguns casos, porque o IVA é um sistema de tributos em que você reduz o efeito em cascata. O que significa efeito em cascata? Significa que quando você tem um produto que passa por vários estágios, em cada estágio é cobrado uma série de tributos. Então, com o IVA, você, ao invés de cobrar o tributo em vários estágios, você vai cobrar em um estágio único. Exemplo, uma coisa que todo mundo tem na mão, celular. Se você olhar o celular tem centenas de peças de metal, de plástico, de vidro, etc. Cada peça dessa vem de uma fábrica diferente. E cada peça dessa é feita com matéria-prima que vem de outra fábrica. Então, esse celular bonitinho que você chega na loja já dentro da caixa, ali teve uma série de empresas envolvidas na cadeia produtiva para fazer aquele celular. Desde a empresa que fez a embalagem até a empresa que desenvolveu a tecnologia que está dentro do celular, que está abarcada no celular. Então, cada etapa dessa, da fabricação de um simples celular, envolve a arrecadação de tributos. Então, o IVA, ele reduz esse efeito em cascata. Ao invés de cada fase da produção pagar tributo, esse tributo vai ser recolhido em uma fase única. Então, para alguns segmentos, não é certeza, pode haver até uma redução de tributos. Mas, para outros segmentos que têm menos fases para chegar ao produto final, esses vão ter um aumento de tributação. Exemplo, o setor de serviços. Então, vai mexer no bolso do consumidor? Vai. Exemplo, planos de saúde, educação. Então, não se assustem se nos próximos anos nós tivermos aumentos consideráveis no valor da mensalidade escolar, no valor do plano de saúde, e quem vai sofrer é o consumidor final,
porque o serviço saúde, prestação de saúde, o serviço prestação de educação, ele tem menos fases, né? Porque é um serviço. Então, você contrata o profissional vai lá e lhe presta o serviço. Então, quanto menos fases envolvidas para entregar o produto ou o serviço final, maior a tributação ao final. Então, o consumidor ele vai sentir um impacto nesses serviços, educação, saúde, tudo que envolve prestação de serviços, que é aquela história, você contrata o indivíduo já lhe entrega o serviço, a tendência, Barbosa, é que haja um aumento aí de tributação. Né? E o serviço que deveria ser mais simplificado, né? Porque o serviço é aquilo que você usa no dia a dia. É um eletricista, que é uma empresa que vai fazer um serviço na sua casa, na sua empresa, é um cabeleireiro, é a escola, é o dentista, né? Tudo é serviço. Então deveria ser mais simplificado, né? E no entanto a gente está com essa preocupação aí e que possa aumentar ainda mais com essa reforma. Agora, eu queria te perguntar também, Franklin, sobre essa questão quando você recorre, né? Porque você falou aí, hoje é imposto sobre imposto, né? E aí sempre acaba deixando uma brecha para um empresário, geralmente um grande empresário que recorre, né, para rever essa questão dos impostos. Aí tem uma Câmara setorial que vai analisar isso e agora parece que houve uma mudança também, né? Onde o governo é que sempre leva a vantagem, o voto que seria neutro hoje é o voto do próprio governo, né? O voto final para fazer a cobrança da dívida. Então parece que essa situação de recorrer ou tentar resolver essa situação não adianta muito não, né? Você como advogado especialista, o que é que você diria? Barbosa, infelizmente é esse outro aspecto, que é o aspecto em que você questiona justamente aonde essa lei se aplica, né? Então, quando você tem uma dúvida na legislação tributária, se você tem que recolher um tributo ou não, ou o valor do tributo que você vai recolher, você tem dois caminhos. Você tem um caminho administrativo e você tem um caminho judicial. O caminho administrativo é, via de regra, um caminho mais célere, né? Um caminho em que se buscava justamente essa discussão, né, de procedimentos adotados pela administração pública no recolhimento de tributos. Porém, esse procedimento administrativo, quem julga é o próprio beneficiário direto da tributação. Ou seja, quem, no caso dos tributos federais, né, quem julga se você realmente tem razão em questionar que não deve pagar aquele tributo ou pagar em valor menor, quem julga isso é o próprio beneficiário da arrecadação. Então a União percebeu que, opa, se meu interesse é arrecadar, como é que eu posso ter julgamentos que favoreçam o contribuinte? Não. Então essa mudança, né, desse voto qualificado, ele traz um aspecto positivo para a arrecadação, ou seja, para o Estado, e negativo para o contribuinte, porque via de regra, a União sempre vai tender a querer arrecadar o tributo. Então, na dúvida, a União sempre vai votar por mais que se diga o contrário, né, que vai ser uma análise técnica, a União sempre vai tender por querer arrecadar mais tributo, porque todas essas, como há pouco tu falavas aí sobre a questão de obras, né, de calcetamento de rua, de pavimentação, tudo isso envolve recurso, e não é pouco recurso. Nós que acompanhamos aí a execução das obras públicas pelo Estado, sabemos, né, que o volume de recursos envolvidos em um simples calcetamento de um trecho de rua é um absurdo, né? Então, isso tem que vir de algum lugar. E a fonte escolhida, né, a fonte preferida pelo Estado é a tributação. Ele pode entrar com ação, ele individualmente, né? Porque coletivamente eu sei que fica melhor. Mas se ele não tem um conjunto de pessoas que tenham a mesma coragem e tal, a mesma iniciativa, ele pode entrar contra a União, com ação federal, porque ele paga tanto imposto, né? Pelo menos aquele que realmente contribui, né? Porque tem gente que contribui indiretamente, mas tem aqueles que pagam diretamente mesmo imposto, é IPVA, né? Para governo estadual, são outros tributos aí a nível municipal, e ele não tem retorno disso. Se ele anda com seu carro na estrada, na maioria das vezes, estrada esburacada, estrada ruim, o carro arrebenta, né? Se ele precisa de segurança, às vezes não tem, nem na casa dele, nem no trabalho, nem na rua,
né? Se ele precisa de saúde, ele tem que contratar um plano particular. Então fica aquela questão, para que eu pago tanto imposto? Ele pode entrar com ação na justiça, ainda que não seja bem sucedido? O que é que você diria? A primeira questão aí, Barbosa, é evitar as aventuras judiciais. O que são essas aventuras judiciais? É você ir por um terreno pantanoso, um terreno nebuloso, em que você pode perder. Por quê? Porque quando você litiga na esfera tributária contra o Estado, se você perder, você pode ser condenado não só a pagar o custo que o Estado teve com o processo, como também a pagar o tributo naquele valor total que você questionava. Então, além de ter que pagar o tributo sem questionar, você também vai ter que indenizar o Estado pelo custo, né? Porque as pessoas acham que a justiça é gratuita. Não, a justiça no Brasil ela não é gratuita. Nós temos uma cobrança de um tributo, né? São taxas judiciais toda vez que você ingressa com uma ação. Entretanto, quando a pessoa tem menor poder aquisitivo ou não tem renda, o seu advogado, ele pleiteia o quê? A justiça gratuita, que é você ingressar com uma ação sem pagar o custo do processo. Então, isso ocorre na defesa do consumidor, isso ocorre na justiça do trabalho, isso ocorre na vara da família, mas aqui nós estamos falando diretamente de algo que envolve tributação, ou seja, envolve dinheiro. Então, se você está questionando valores, pode ser entendido que você tem que indenizar o Estado se você perder a ação. Então, as aventuras jurídicas são complicadas e, nesse caso específico, você pode questionar entendimentos sobre valor do tributo ou sobre o dever ou não tributo. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma situação de uma entidade que é uma entidade sem fins lucrativos que presta assistência social, assistência educacional. Essa entidade, ela pode procurar uma declaração de utilidade pública para deixar de recolher determinados tributos, né? E, fundado nessa declaração de utilidade pública, se os tributos continuarem sendo exigidos, ela pode questionar, dizer, não, eu sou uma entidade que eu tenho aqui essa isenção porque eu tenho uma declaração de utilidade pública. Outro exemplo, você pode questionar a forma de cálculo do tributo, por exemplo, tributos que incidem sobre a eletricidade, né? Então, você pode questionar sobre na sua conta de luz se os tributos estão sendo calculados corretamente. Mas lembrando, de novo, quem vai julgar isso, o Poder Judiciário, da mesma maneira que eu falei que o contencioso administrativo, que o processo administrativo, quem julga ao final é uma pessoa indicada diretamente pelo Estado que arrecada o tributo, já no processo judicial, o Poder Judiciário também faz parte do Estado. Então, ainda que por um viés indireto, a tendência do Poder Judiciário é também pensar nessa questão arrecadatória do Estado, que o Estado também precisa arrecadar, inclusive para bancar o próprio Poder Judiciário. Então, é complicado, Barbosa, é complicado. O que eu recomendo para as pessoas é que, se elas quiserem, né, um parecer técnico, que elas procurem um advogado especialista em direito tributário para saber se vale a pena ou não questionar a arrecadação de algum tributo, né? Mas a aventura jurídica na área tributária é algo que o resultado tende a ser negativo. É aventura, Franca, eu diria que é um desestímulo, né, às pessoas, ao cidadão, de reclamar seus direitos, né? A justiça faz isso na intenção de que as pessoas não reclamem. Agora, isso é no meu entendimento, me perdoe, né? Não sei se eu estou correto. Essa questão da conta de energia que você falou é um exemplo também, conta de telefonia, de internet, todos esses serviços, o que é que acontece? A empresa, ela tira o imposto ali em relação àquele contribuinte, aquele cliente, né? Contribuinte cliente. O cliente está pagando para ter um serviço, mas ela embute ali, embora separadamente, ela já coloca ali para você ver o valor que você vai pagar do imposto, que, na minha opinião, quem tinha que pagar era a operadora do serviço, porque, na verdade, eu estou consumindo um produto e não vendendo. Porque quem vende o produto ou quem vende o serviço é que
teoricamente teria que pagar o tributo, né, Franklin? Mas hoje no Brasil, não sei em outros países como é que isso funciona, mas aqui pelo menos a gente se adaptou a isso e todo mundo acostumou, e hoje quem paga pela tributação da empresa é quem está comprando o serviço e não quem está vendendo, né? Barbosa. Primeiro, quando eu falo aventura jurídica, eu me refiro a você ingressar com uma ação judicial sem ter algum respaldo, alguma certeza de sucesso. Isso é o que nós chamamos de aventura jurídica. Então, eu não recomendo em nenhuma área do direito, não só no direito tributário, que você ingresse com ações sem você ter um respaldo. Pode ser até algo novo, pode ser até uma tese que é pouco levada ao judiciário, mas que você tem um respaldo, né, na lei, na doutrina, em fatos, para poder o juiz ele ter amparo num julgamento favorável a você, né? O que nós falamos de aventura jurídica é que não basta apenas você entender se lesado ou você ter interesse num resultado, né, favorável a você. Você tem que provar ao judiciário que você tem aquele direito que pleiteia. Então, na área tributária, as aventuras jurídicas, elas podem trazer ou seja, você levar uma situação judiciária sem ter o fundamento, né, para um julgamento favorável a você, pode lhe trazer consequências negativas. Esse é um ponto. O outro ponto é sobre esse destino da tributação. Quem deve arcar com o ônus da tributação? E aí nós temos duas situações. Nós temos os tributos que nós chamamos de tributos diretos e os tributos que nós chamamos de tributos indiretos. Um tributo direto é aquele tributo que o indivíduo, que é o contribuinte, ele arca com o peso da tributação. Ele não tem como repassar para outra pessoa. Exemplo, o imposto de renda da pessoa física. Você paga o seu imposto de renda da pessoa física, você não tem como repassar esse custo para outra pessoa. Então, toda vez que você tem um gasto com o seu IPVA do seu carro particular, IPTU do seu imóvel particular, o seu imposto de renda da pessoa física, nós chamamos isso de tributo direto. Tributo indireto é aquele tributo que existe a possibilidade de você repassar o ônus da tributação, o peso do tributo, para outra pessoa. Então, isso ocorre, por exemplo, como você bem detalhou, nos tributos sobre o consumo. Então, no tributo sobre o consumo, aquela empresa, aquela atividade econômica que está intitulada na lei como contribuinte, ele, na verdade, é um mero arrecadador. Por quê? Porque ele não assume o peso da tributação. Ele não toma aquilo como prejuízo em seu balancete. O que é que ele faz? Ele embute o valor daquele tributo, né, ou por fora, ou seja, como você bem disse, detalhando na nota fiscal, ou por dentro, ou seja, embutido no preço final e você não tem um detalhamento, né, e repassa para o seu consumidor. Então, o consumidor fica entre a cruz e a espada, porque ou consome ou fica sem o serviço. E para consumir, tem que pagar, e para pagar, tem que pagar também esses tributos, chamados tributos indiretos. Então, no fim das contas, para o consumidor, ele acaba arcando não só com os custos de fabricação do produto ou prestação do serviço e o lucro, né, dessa atividade econômica, ele também arca com toda a tributação que ocorreu durante a cadeia produtiva. Então, Barbosa, é muito difícil, muito raro você encontrar uma empresa, a não ser que seja um mercado muito competitivo, em que a empresa ela tenha que assumir uma parte da carga tributária como prejuízo, para que ela possa competir com outras empresas do setor. Se não for isso, que são situações bem específicas, acaba-se sempre repassando toda a tributação ao preço final do produto ou do serviço. E mesmo os tributos diretos, como eu citei, né, IPVA, IPTU, imposto de renda, você pode repassar. Por exemplo, eu, advogado, eu tenho o IPVA do meu veículo, tenho o IPTU da minha casa, tenho o meu imposto de renda. A partir do momento que houver um aumento desses tributos, eu posso virar para os meus clientes e dizer, a partir de hoje, a minha consulta, que era X, vai ser X mais 10%, X mais 20%, porque o meu custo de vida aumentou. Agora, se meus clientes não estão dispostos a pagar isso ou não, é outra história. Mas, até o tributo direto, você pode acabar tornando ele indireto, repassando na sua atividade econômica também, na sua fonte de renda. É isso aí, Frank. Boa. Bom esclarecer nessas questões, porque o Brasil, eu queria até que você tivesse essa informação, mas eu creio que, se não for o único, é um dos que mais cobram imposto
né, das pessoas e das empresas, né? Hoje se paga mais de 50%, ou seja, você trabalha metade do ano para pagar imposto, né? Então é realmente uma carga muito pesada para o cidadão brasileiro, né? O problema, Barbosa, é só a qualidade do Estado. Como tu bem colocou aqui, Barbosa, você é uma pessoa, né, com um grande conhecimento de mundo, uma grande bagagem cultural. Tu sabe que, por exemplo, o asfaltamento em países da Europa, nos Estados Unidos, passa gerações e uma pista, uma vez pavimentada, não é reformada, né? Tem pistas na Europa que só foram destruídas por causa de guerra, mas que a pessoa andou, o pai, o avô, o bisavô, o tataravô, e aquela pista nunca passou por um recapitulado, né? No Brasil, nós temos um serviço de... Travou. Caiu. Tem o vídeo aí, mas a gente está te ouvindo, pode falar. É o celular que descarregou. Ah, tá bom. Bom, gente, a gente está conversando aí com o advogado tributarista, não é isso, Bárbara? Isso. Franklin, né? Franklin Souza, né? Que está falando para a gente aí algumas nuances aí sobre tributação federal, municipal, estadual, né? Como é que se paga tanto imposto aqui no Brasil. E agora, por último, eu perguntei para ele sobre essa carga, né? Que é muito pesada para o brasileiro, porque se paga muito imposto. Na semana você trabalha praticamente 3 dias só para pagar imposto. As empresas trabalham metade do ano para pagar imposto, né? Então é muito imposto. E ele estava respondendo aí quando houve um probleminha no seu celular aí, na internet, né? Que nos países chamados de primeiro mundo, né? Porque são países velhos, países da história, né? Países evoluídos, nós temos aí trabalhos de asfalto, até paralelepípedo mesmo, que conta a história, né, daquele país. Você vai lá ver um piso que foi colocado há 1000 anos atrás, há 500 anos, né, e não vive quebrando todo dia, ninguém reformando, como aqui no Brasil, que é um trabalho mal feito. Então o custo, né, de tudo aqui acaba saindo muito mais caro, e o que o governo entrega para a gente, contribuinte, é muito ruim, é muito pouco, né? É isso que a gente estava tratando aqui agora no programa. Mas ele vai voltar aí e a gente vai concluir essa entrevista, né, com esse tema aqui no programa sobre tributos. Um assunto sério, um assunto que às vezes as pessoas relevam, né? Ah, não, tem que pagar mesmo, vamos pagar e deixa para lá. Mas na verdade a gente paga muito imposto e tem que rever isso. Inclusive agora, nessas eleições que estamos tendo aqui na América do Sul, ontem mesmo na Argentina, né, anteontem, domingo, nós tivemos a vitória lá, numa prévia dessas eleições, de um candidato conservador, de um candidato de direita, que prega justamente diminuir carga tributária, prega a questão do Banco Central, que na opinião dele tem que acabar, e a dolarização, né? A dolarização da moeda local. Isso, assim, em termos econômicos, pode até ser bom. Por quê? Porque o país deixa de ter um Banco Central, passa a ser regulamentado aí pelo Federal, que é o Banco Americano, que vai ditar as regras. Porque se você usa a moeda americana, quem vai ditar as regras do jogo lá é o Banco Americano. Aí o país perde um pouco da sua soberania, da sua identidade, né? Porque a moeda é um dos elementos, né, da soberania de um país. No país você tem alguns elementos que marcam aí, né, a sua soberania. Bandeira, né, o hino, a moeda, a língua. E quando você começa a perder essa identidade, você também perde da sua soberania, você perde muito da sua soberania. Aí você está lidando com um dinheiro americano, não vai ser um dinheiro argentino. Agora, pode melhorar a economia? Pode, porque se você dolariza, o dólar, né, não vai ser desvalorizado no seu país, né? Então, você vai ter sempre uma moeda forte para trabalhar. Agora, você precisa saber se as empresas daquele país vão ter condições de arcar com todas as suas despesas em dólar, né? Porque o dólar não é só para quem recebe, o dólar também é para quem paga. E para esse dólar chegar ao país, não é simples assim como um passe de mágica, né? Não vai se pegar o peso argentino, jogar no lixo e vem o dólar, não.
tem que comprar esse dólar, né? Esse dólar não chega lá de graça. O governo argentino vai ter que pegar a sua moeda, que não vale quase nada hoje, e vai ter que comprar dólar, para o dólar circular dentro do seu país. Não sei como é que isso funcionaria direito, aí só um especialista, né, para falar para a gente como é que seria isso, mas a princípio é basicamente isso, né? Se você dolariza a sua economia, se você acaba com o seu banco central, se você acaba com sua moeda e vai circular dentro do seu país apenas o dólar, esse dólar não chega de graça, esse dólar tem que vir comprado e não sei se o país, a Argentina, teria hoje condições, né, de adquirir tantos dólares para circular dentro do seu país. É muito dinheiro, né, gente? Bom, Bárbara, o Franklin voltou aí? Você tem notícia aí? Infelizmente teve algum problema técnico, né, com o celular dele e não vai conseguir. Ok. Continuar. Bom, daqui a pouquinho a gente vai conferir também as cotações do dia aqui, mas eu queria chamar a atenção aqui para um problema que tivemos hoje, né, no Brasil, que foi a falta de energia elétrica generalizada. As primeiras informações que a ONS nos deu é que essa falta de energia teria sido em 13 estados do Brasil, né? Mas não, foi todo o país. E em alguns lugares foi blackout geral, na maioria, né? Blackout geral. Todo o Norte e Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste. E em algumas cidades nós tivemos inclusive pânico, pessoas ficaram presas dentro de elevadores, porque era um horário 8h20 da manhã, um horário que nas capitais as pessoas estão chegando para trabalhar, chegando nos consultórios médicos, nas clínicas. Então teve gente passando mal dentro de elevadores, teve gente entrando em pânico, muitas ambulâncias foram acionadas, né? Acidentes em algumas avenidas das grandes cidades, porque os semáforos apagaram. Enfim, foi um caos total hoje pela manhã no Brasil. Das 8h20 até as 8h30, 10 minutos de caos causado pelo sistema de energia elétrica do nosso país. Ora, em 1998, gente, a gente está falando do século passado, 1998, quando Fernando Henrique assumiu a presidência do Brasil, que foi o período que o Brasil melhorou a nível de renda, a nível de dinheiro, teve o seu dinheiro real, né, um dinheiro literalmente real, onde você podia comprar, que aquele dinheiro tinha valor. Se falou muito nesse sistema de energia no Brasil. E ali começou uma discussão de que o Brasil não teria condições, a nível de governo, de manter o sistema de energia nacional funcionando bem e ampliando e crescendo como ele estava crescendo. Quando o Brasil teve essa melhora no dinheiro e essa condição real de comprar, as pessoas começaram a crescer financeiramente. O Brasil começou a ter uma classe média que não tinha. Aqui no Brasil você tinha, ou você era pobre ou você era rico. Depois do governo Fernando Henrique, que houve a moeda real, o brasileiro começou a ter classe média. Então, aquelas pessoas que trabalhavam, tinham seu ganho real, conseguiam economizar um dinheiro, comprar carros, comprar boas casas, e aí nós passamos a ter a classe média de verdade no Brasil. E aí essa classe média, no calor, começava a querer comprar ar-condicionado, geladeiras novas, freezers, né? E a energia foi tendo um consumo maior. E aí começou uma discussão no Sistema Nacional de Energia de como fazer isso para melhorar o sistema de energia, já que o governo não tinha recursos para fazer. Aí começaram a falar na privatização do serviço de energia elétrica. Eu nunca gostei dessa ideia, embora lá atrás, quando começou essa discussão, ainda era muito novinho, né? Estava começando ainda na minha vida jornalística, mas eu nunca gostei. Eu sempre fui contra a privatização de serviços essenciais. Quando você fala em água e energia, em um mundo, né, que nós vivemos, onde 80% é água e quem gera energia limpa é a água, eu sempre fui contra essa privatização, né? Porque quem conseguir dominar isso vai dominar o mundo. E isso eu não penso sozinho, isso é um pensamento universal. Nós temos até filmes, desenhos animados que retratam essa questão de você não poder deixar ninguém dominar a água, né, do mundo, porque senão você perde a autonomia. Então, o que é que ocorre? A energia no Brasil foi privatizada, né? Houve um leilão,
anos depois disso, e a Neoenergia, que é do grupo espanhol Iberdrola, veio para o Brasil para fazer essa privatização no sistema de energia elétrica. A promessa do governo e dessa empresa espanhola era de que, em poucos anos, nós íamos ter uma melhora substantiva, né, na nossa energia, uma melhora substancial na nossa energia elétrica. Os apagões iam desaparecer, esses apagões, esses blackouts não iam acontecer mais, no espaço aí de pelo menos 10 anos, e que toda a rede do Brasil, toda a rede de energia elétrica do Brasil ia ser melhorada, ia ser reforçada. Já que o governo não podia, essa empresa que ganhou a licitação iria fazer isso. E com isso vieram aumentos sucessivos nas contas de energia. No verão aí sempre está tendo bandeira verde, vermelha, amarela, azul, roxa, todo dia aumenta, todo dia tem um motivo para aumentar. Aí antes se dizia que era pela capacidade da hidrelétrica, então tinha que se recorrer aí à energia nuclear, energia térmica, e aí essa energia ficava mais cara e a gente tinha que pagar a conta. Tudo bem. Não tínhamos outra razão para não aceitar. Afinal de contas, estava privatizada a energia, estávamos na mão da tal da a empresa Iberdrola espanhola, que aqui no Nordeste chama-se Neoenergia Coelba, aqui na Bahia. Bom, cadê as melhoras substanciais do serviço elétrico no Brasil? Não tivemos. Aqui no Nordeste, eles fazem uma tapeação essa tapeação para o consumidor. Para eles, é o que realmente ele deveria fazer. Por quê? Porque eles estavam perdendo muita energia, então eles trocaram os cabos antigos pelos cabos novos. São os cabos emborrachados, chamados trançados, que evita aqueles curtos-circuitos, né? Um fio encostava no outro, um garoto empinando pipa lá com a linha de cerol, acabava fechando o curto ali com positivo e negativo, cortava os cabos. Então a empresa resolveu trocar todos esses cabos, né? Os chamados linhas vivas passaram a ter os cabos trançados. Um par trançado, são cabos emborrachados que não permitem mais o curto-circuito. Com isso, eles deixaram de gastar mais energia, de gastar mais dinheiro, né, desperdiçar energia. Mas para o consumidor, qual foi a melhora? Nenhuma até agora, nenhuma. Muito pelo contrário, exigiram padrões novos, as pessoas que construíam tiveram que comprar novos padrões, quem tinha sua casa antiga teve que reformar todo o padrão de energia, mas melhora substancial nenhuma. Né? Pelo contrário, a coisa está voltando para 1998. Hoje, de 8h20 da manhã a 8h30 da manhã, nós tivemos uma volta ao passado, né? Aquele filme De Volta ao Passado. Um apagão, um blackout a nível de Brasil. Agora eu quero ver o que as nossas autoridades, ministro das Minas e Energias, o que é que vai fazer, a ANEEL, que é uma agência de regulação, né, da energia elétrica, o que é que ela vai fazer, qual a providência que vai ser tomada, porque nos outros apagões nenhuma providência foi tomada, apenas a desculpa lá da Iberdrola de que houve um blackout, uma falha no sistema e fica por isso mesmo. E o prejuízo aí para muita gente, para muitas cidades, acidentes, pessoas entrando em pânico em elevadores, isso aí não conta? Então, a gente precisa realmente rever essas questões no Brasil. O presidente Lula, na eleição, disse que ia rever essa privatização do serviço de energia do Brasil, mas até agora, nada. O Frank está aí de volta? O Frank está de volta, Barbosinha. Vamos falar com ele agora para ele concluir a fala dele. Pode falar, Franklin. Obrigado por ter voltado aí. Você estava falando, Franklin, né, justamente da entrega, né, do governo dos serviços, né, para a população e comparando aí com países evoluídos, né? Agora, se quiser entrar, Franklin, na gasolina... Justamente a questão da eletricidade, aí esqueci, né? A conversa estava tão boa que eu não prestei atenção na carga do meu celular aqui e acabou descarregando. Justamente, Barbosa, nós temos uma questão que a tributação ela existe para custear a existência do Estado. Então, se nós queremos que o Estado cobre
tributos, porque os tributos só são cobrados porque nós autorizamos o Estado. Toda vez que você vota, no Brasil nós temos um Estado democrático de direito, então toda vez que você escolhe os políticos que vão exercer mandato no Brasil, eles têm o poder de dizer se nós vamos pagar tributo ou não. Então, a partir do momento que nós continuamos pagando tributo, é porque os políticos que nós elegemos acham que nós temos que continuar pagando tributo, senão eles iam revogar os tributos que nós pagamos. Então, nós autorizamos o Estado a cobrar tributos de nós, ainda que indiretamente através dos políticos que nós elegemos. Ponto 1. Ponto 2. Por que é que nós autorizamos o Estado a cobrar tributos de nós? Porque existem serviços que nós não temos capacidade de realizar sozinhos. Voltando ao exemplo do calçamento de rua, da pavimentação. Você não tem condição de pavimentar a sua rua. E ainda que você tivesse condição de pavimentar a porta da sua casa, a porta da sua empresa, você não vai trafegar apenas na porta da sua casa, na porta da sua empresa. Você precisa de uma estrutura, de uma malha viária que lhe permita exercer o direito de locomoção, o direito constitucional de ir e vir. Então, você precisa encontrar rodovias, estradas de qualidade, aonde quer que você vá. Essa é uma realidade. Isso implica em tudo, Barbosa. Por exemplo, o preço dos alimentos. Então, quando você tem alimentos que chegam caros ao consumidor, a culpa, por vezes, é da malha viária, de péssima qualidade, né? Temos aí a Transamazônica há décadas, né? Que nunca é solucionado aquele problema da Transamazônica. Então, essa malha viária é importantíssima para todos nós, seja de forma direta, pelo próprio uso, seja de forma indireta, pelas outras pessoas, pelos bens, pelos serviços que dependem dela e que nós vamos ser afetados por eles. Então, quando você tem um serviço de qualidade, você paga o tributo porque você sabe que o Estado vai lhe devolver um serviço de qualidade. Então, se o Estado faz uma estrada de qualidade, que você pode colocar, por exemplo, os caminhões da sua transportadora para rodarem nessa estrada e não quebrar o caminhão, você sabe que o custo do seu serviço vai ser menor, o produto que vai ser transportado pelos seus caminhões, consequentemente, vai chegar ao consumidor final por um preço menor, porque os caminhões quebraram menos, gastaram menos combustível, gastaram menos pneu. Então, o que nós vemos no Brasil é o contrário. Nós vemos estradas que parece que são feitas para cada mandato, duram 4, 5 anos no máximo, e já precisam de reparos, né? Nós tivemos aqui, Barbosa, agora na Ilhéus e Itabuna, uma reforma que esqueceram do quê? De acostamento. Então, uma estrada de fluxo intenso em que os veículos podem quebrar e a estrada não tem acostamento. Então, se um veículo quebrar na parte que foi duplicada, né, o veículo vai ter que interditar a pista, porque não tem onde o veículo parar para um atendimento de emergência. Fizeram uma ciclovia agora porque os ciclistas na época se manifestaram dizendo, sim, nosso direito de ir e vir, nós que pedalamos, né? Então, o que nós vemos no Brasil é uma qualidade inferior, uma qualidade que deixa a desejar do serviço que é prestado, do serviço que é entregue ao cidadão, à cidadã que paga o tributo. Se nós tivéssemos um serviço de qualidade na área de educação, na área de saúde, por que a pessoa colocaria o filho, a filha num colégio particular, se ele tivesse certeza da qualidade da educação no serviço público? Se nós tivéssemos certeza que seríamos atendidos na rede pública de saúde, por que alguém pagaria um plano privado? Né? E existem países, né, como o Canadá, por exemplo, que oferecem um serviço de saúde pública de um nível tão elevado que até os americanos vão para o Canadá para poder se tratar em aspecto de saúde. Né? Nós temos escolas em países da Europa que a qualidade é tão igual às escolas de ensino privado que somente aqueles que realmente têm uma demanda, né, por serem muito ricos, querem botar os seus filhos numa escola particular e que colocam. O resto da população na íntegra estuda no serviço público. Então, Barbosa, a questão não passa não por pagar o tributo, mas sim sobre a qualidade do serviço que o Estado devolve com esse tributo. Se nós tivéssemos educação de qualidade, saúde de qualidade, vias públicas com qualidade, serviços de água, de energia, de combustíveis com qualidade, as pessoas não teriam, segurança principalmente, as pessoas não teriam problema nenhum em pagar a tributação que se paga no Brasil. O problema é a ponta, né, que aí não é mais no direito tributário, aí é o planejamento, é a gestão, é o gasto no orçamento público desses recursos, né, que fica a desejar no Brasil. Mais uma pergunta para você.
Franklin, já estourou o nosso tempo, mas a gente não pode deixar de falar, né, sobre a gasolina. No caso, a Agência Nacional de Petróleo, né, fez uma pesquisa que teve aumento no Brasil da gasolina, né, e com relação à inflação também, acumulada de 2,99%. Como a pessoa, o consumidor, pode entender esse aumento, né? Você explicar para a gente. Isso é um ponto interessante, porque foi uma mudança de política da atual gestão. A gestão anterior, a nível federal, o governo federal anterior à presidência da República, que estava até o ano passado, ela adotou, né, nós tínhamos aí, desde o fim do mandato do Temer, né, e continuando pelo mandato do Bolsonaro, a política do PPI. O que era o PPI na questão dos combustíveis? Era a paridade internacional do preço. Então, significa que o preço que era exigido dos combustíveis no Brasil era o mesmo exigido no resto do mundo. Isso gerava muitas críticas, por quê? Porque apesar da importância do dólar para os combustíveis, o Brasil é um dos maiores produtores, né, de óleo cru, né, do qual se retiram os combustíveis, o diesel, a gasolina. E o Brasil tinha uma rede de refinarias da Petrobras que permitia praticamente a autossuficiência no refino, né, no preparo desse óleo para abastecer veículos. Então, isso gerava essa crítica. Por que nós teríamos um preço a partir do padrão internacional se nós temos um custo em real e não em dólar, um custo que é feito no Brasil? Por que eu vou pagar o trabalhador da Petrobras em real? Por que as refinarias no Brasil vão utilizar eletricidade, vão comprar coisas em real e na hora de vender vão calcular o preço do combustível em dólar, né, a partir do preço internacional? Então, a atual gestão, a atual presidência da República, preferiu abandonar o PPI e utilizar um sistema de preço quantificado pelo custo interno da fabricação do combustível. Então, isso permitiu, nesse ano, quedas crescentes no preço do combustível nos locais do Brasil que são atendidos pelas refinarias que ainda pertencem à Petrobras. A Petrobras, no governo anterior, privatizou 2 refinarias, inclusive aqui a da Bahia, para nossa infelicidade, e essas 2 refinarias privatizadas, elas disseram que continuariam adotando o preço internacional, o PPI. Então, esse é um ponto interessante, porque enquanto o resto do Brasil sentiu quedas constantes do preço do combustível, no resto, na Bahia, e na segunda refinaria que fica lá na região norte, os preços continuaram seguindo o padrão internacional. Então, o baiano continuou pagando mais caro pelo combustível. Porém, devido a uma política, Bárbara, que precisa ser analisada, como Barbosa bem colocou, é a questão da eletricidade, né? Por que privatizar a eletricidade? Por que privatizar a água? Eu vou além, Barbosa. Por que privatizar os combustíveis, né? Os combustíveis são tão importantes para nós quanto a água, quanto os combustíveis fósseis, né? A gasolina, o diesel, são tão importantes para nós, na nossa sociedade, quanto a água e a eletricidade. Então, o que acontece é que a Petrobras passou por um processo de desinvestimento. O que significa isso? Significa que a Petrobras, ao invés de direcionar, Bárbara, uma parte dos seus lucros para ampliar sua atividade, para construir novas refinarias, para ampliar as refinarias existentes, para aumentar a sua capacidade produtiva, ela reduziu a capacidade produtiva das suas refinarias nos últimos anos e não ampliou a sua rede de refino. Então, em poucos meses, a Petrobras conseguiu retomar quase a totalidade da capacidade de refino das suas refinarias. Então, as refinarias no Brasil que estavam aí atuando abaixo da sua capacidade já estão atuando no máximo. E elas não conseguem refinar mais combustível. Havia um mito de que o Brasil não pode refinar o próprio petróleo explorado no Brasil porque é um petróleo, o petróleo do pré-sal, um petróleo de qualidade inferior. Então ele teria que ir para o exterior para ser refinado no exterior. Por que isso é um mito? Porque a Petrobras é uma das empresas da área de petróleo mais evoluídas do mundo. É uma das empresas mais fortes do mundo. A Petrobras já distribuiu lucros equivalentes ao produto interno bruto, ao PIB de alguns países do mundo. Então a Petrobras ela lucra mais do que a riqueza de alguns países no mundo. E então a Petrobras tem capacidade técnica e tem dinheiro para evoluir a sua tecnologia para explorar o óleo cru do pré-sal.
Isso é um mito, Barbosa. Isso é um mito, dizer que a Petrobras não teria conhecimento técnico, logístico, nem recursos para explorar refinar o óleo do pré-sal. E tanto que a Petrobras, as refinarias que estão na Petrobras ainda já atingiram sua capacidade máxima de produção de refino. Qual a consequência? O Brasil precisa agora importar combustíveis de outros países, porque o Brasil já atingiu sua capacidade máxima de produção. E para importar esses combustíveis de outros países, ele tem que pagar em dólar. Então havia uma defasagem que já havia passado dos 20% entre o preço do combustível cobrado na Petrobras no Brasil e o preço do combustível no resto do mundo. A Petrobras segurou essa defasagem até onde ela pôde e agora teve que repassar o aumento. Então, não só a refinaria da Bahia vai cobrar baseado no PPI, como a Petrobras teve que repassar uma parte desse deságio, né, que ela estava assumindo esse prejuízo, entre aspas, que ela aguentava, ela lucra tanto que ela aguentou nesses meses esse valor diferente no mercado internacional. E a grande pergunta que se pode fazer, e os acionistas da Petrobras, os investidores da Petrobras? Barbosa, se uma pessoa compra ações de uma empresa e essa empresa para de distribuir o lucro que distribuía antes, porque ela decide mudar sua política interna, ou seja, aquilo que nós falamos sobre os tributos, né? Ela decide assumir um ônus, lucrar menos para ajudar o consumidor. Ou se você não está gostando disso, o que é que você faz, Barbosa? Você vende as ações da empresa, tira seu dinheiro daquela empresa, vai investir em outro lugar que lucre mais. Então, nós não temos que ficar preocupados com os acionistas da Petrobras. Os acionistas da Petrobras só querem uma coisa, lucro. Eles não estão preocupados se a pessoa vai conseguir pagar o valor do combustível ou não. Então, se o acionista da Petrobras achar ruim porque a Petrobras passou os últimos meses cobrando menos do que ela poderia cobrar, ele vende as suas ações da Petrobras para quem queira. Por que ninguém vende? Porque mesmo assim a Petrobras é uma das empresas que mais distribui dividendos, ou seja, mais distribui lucro para os seus acionistas no mundo. No mundo. Então, esse aumento recente dos combustíveis, né, que aconteceu hoje, esse aumento anunciado, ele é um reflexo desse cenário em que a Petrobras já atingiu seu máximo de produção, somado ao aumento especulativo, porque acontece isso, Barbosa, as pessoas não sabem, né? Nós temos aí um núcleo no Oriente Médio de produtores de petróleo em que eles decidem o preço que eles vão vender o petróleo deles. Eles não vendem pela capacidade deles produtiva, ou seja, não aumenta o preço do petróleo porque eles estão conseguindo explorar menos. Aumenta o preço do petróleo porque eles querem lucrar mais. Aí quando nós vemos aqueles vídeos de internet, o cara criando tigre, criando leão, criando elefante, com 20 carros diferentes, né, com Ferrari, com Lamborghini, por que ele tem condição de ter isso? Porque ele cobra no petróleo o preço que ele quer e não o preço que é o justo, o preço de produção. Então, esse preço, eles dizem que tem a questão do conflito, né, entre Ucrânia e Rússia, né? Isso afeta todo o mundo realmente, mas aí eles resolvem controlar a disponibilidade do petróleo que eles fabricam, com isso encarece o barril do petróleo no mundo inteiro, e o Brasil agora precisando importar petróleo, tem que importar em dólar, o petróleo está mais caro e a Petrobras não aguentou mais segurar e teve que repassar uma parte desse aumento para o consumidor. Sobre a inflação, só para concluir a pergunta da Bárbara, a inflação, Bárbara, no Brasil, nós temos que observar ela no cenário internacional, se nós compararmos com a nossa vizinha Argentina aqui, a inflação do Brasil é uma inflação de sonho. O sonho do argentino era ter inflação brasileira. Então, a inflação no Brasil hoje é uma inflação saudável, e é uma inflação, inclusive, abaixo do que a economia suportaria, porque existem teóricos na economia que entendem que a inflação é como a temperatura do corpo humano, né? Se você medir a temperatura do corpo humano, o ser humano sempre ele vai estar quente. O ser humano ele não está frio. Óbvio que se você aumentar 1 grau, 2 graus, aí a pessoa já fica febril, está doente. Então, a inflação é uma temperatura da economia que você tem que ter ela sempre um pouquinho, né, controlada, observada, mas é necessário ter um mínimo de inflação, porque a inflação demonstra o aquecimento da economia. Uma inflação zero, uma inflação negativa, ela não significa necessariamente que a economia está bem. Pode significar, por exemplo, de que as pessoas não têm condições econômicas de comprar, não estão conseguindo linha de crédito, não estão conseguindo empréstimo, estão desempregadas e não estão conseguindo comprar, por isso os preços estão estagnados ou caem.
Então, a inflação até determinado ponto ela é saudável para essa economia. A inflação brasileira, no caso, é uma inflação que está controlada, está sendo bem monitorada, bem observada, e uma prova disso é o aumento das notas das agências que avaliam a saúde dos países, né? As agências independentes que avaliam a saúde dos países, das empresas conectadas a determinados países, elas têm melhorado a nota do Brasil, têm melhorado a nota da Petrobras, então isso é um sinal positivo de que a economia brasileira ela está se recuperando e que o Brasil está sendo recomendado como um local no qual o capital estrangeiro pode investir, né? Então, inflação não significa necessariamente algo ruim. Franklin, muito obrigado, viu? Muito boa a sua explanação. Esperamos que você volte a participar aqui do programa em breve, ok? Muito obrigado e um bom dia para você. Obrigado, Franklin. Preciso estar à disposição. Ok. Tchau. Tchau. Bom, a gente hoje invadiu um pouco aqui o horário do quadro, né? Gente de Vitória, né? Devido a esse papo bacana com o Franklin, que explicou pra gente aí muita coisa sobre tributação. Mas agora a gente vai às cotações e logo depois o quadro Gente de Vitória aqui no programa TVI News. Vamos lá. O arroba do cacau em Itabuna, R$ 228,15. Ilhéus, também R$ 228,15. Bolsa de Nova York, R$ 238,79. Camacan, R$ 227. Eunápolis, R$ 225. O arroba do boi 15 quilos em Feira de Santana, R$ 230. Itapetinga, R$ 210. Teixeira de Freitas, R$ 200. Salvador, R$ 230. E Eunápolis, R$ 220. Café arábica, saca, 60 quilos em Barreiras, R$ 800. Vitória da Conquista, R$ 760. Bolsa de Nova York, convertida em real, R$ 1.046,61. Luiz Eduardo Magalhães, R$ 790. Café Conilon, saca 60 quilos em Eunápolis, fica R$ 610. E Itamaraju, também R$ 610. Olá, mais um quadro Gente de Vitória. Estamos retornando, eu e Eric Tadeu, para falarmos sobre Agosto Lilás, o mês da campanha de combate à violência doméstica contra a mulher. Nós estamos aqui
agregando pessoas no nosso programa, no nosso quadro. A TVI abraçou esta campanha. Nós estamos no nosso quadro também abraçando esta campanha, trazendo pessoas de rede de combate, né? Pessoas que estão agregadas também nesta causa. E hoje, para falarmos aqui com mais, né? Com mais, assim, informações, nós estamos aqui com as representantes do CRAM. É a coordenadora do CRAM, Centro de Referência de Atendimento à Mulher, Juliana Regina Lima, também aqui com Juliana Reis, né, coordenadora do jurídico do CRAM. Eu e Eric Tadeu vamos estar falando aqui com elas, trazendo mais informações, como já estávamos falando nos bastidores, que as informações não necessariamente só em agosto, mas que possa ser todos os dias. A gente está trazendo, informando, conversando, e nós, como da área de comunicação também, abraçando esta causa para ajudar a cada mulher ser livre da violência doméstica. Então, bom dia, querida. Fique à vontade. Bom dia, obrigada pelo convite. Agradecemos, inclusive em nome da primeira-dama, né, que está junto com a gente nessa campanha, Agosto Lilás, que o mês é só para dar uma chamada maior. É um trabalho contínuo, né? Inclusive nós do CRAM. É um trabalho contínuo de sempre, todos os dias. Bom dia, Regina. Bom dia, Vitória Santana. Bom dia a você que acompanha a gente na TVI através da sua assinatura ou através do nosso canal no YouTube e que nos dá o prestígio da sua audiência. É o quadro Gente de Vitória. A rigor da campanha Agosto Lilás, que é a campanha de coibição e prevenção da violência contra a mulher. Hoje a gente faz o nosso terceiro encontro para discutir esse tema, né, com duas personalidades importantes nesta luta de prevenção da violência contra a mulher. A gente já conversou aqui, ela já se apresentou, é a Regina Lima, ela é a coordenadora do Centro de Referência de Atendimento à Mulher, faz parte da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza do município de Itabuna. E no segundo momento, a gente vai conversar também, né, com a assessora jurídica do CRAM, que é a Juliana Reis. Então, minha querida Regina, se sinta à vontade, tá? Obrigada. Você está em casa. A gente queria entender primeiro, você está há pouquíssimo tempo como coordenadora do CRAM, meio que fazendo um reconhecimento de terreno, observando como é que aqueles espaços funcionam. Como é que está esse sentimento de quem está iniciando um novo desafio? Sentimento de novo desafio, isso é verdade. Você é assistente social também, né? Sou assistente social também. Um grande desafio. Já coordenei o CRAS de Nova Ferradas e já lá, né, nos atendimentos no CRAS, a gente já presenciava essa violência, né? Pouca, nós fazíamos o encaminhamento para o CRAM, já tínhamos essa ligação, essa rede, mas lá no CRAM é muito mais atendimento, muito mais real, porque às vezes a gente acha que não acontece, que não existe, que é só uma estatística, que é só um número, mas não acontece. É real, infelizmente, né? Sempre está acontecendo uma violência, seja física, seja moral, seja psicológica, seja sexual, é uma violência. E não só do esposo, né? Do cônjuge, do marido para a mulher, não. Existe a violência entre o pai, né? Existe a violência no trabalho também, que a mulher sofre. Tudo isso faz parte, né? Tudo isso faz parte da violência contra a mulher. E para mim, hoje, é uma satisfação muito grande, Eric, respondendo a sua pergunta, porque, assim, nós somos mulheres, né? E, como eu falei, a gente achava que não existia, eu pensava que, é um número, não. Hoje não, eu estou vendo lá que é real. É difícil, certo? Mas isso não dá mais força. Eu estou falando nós porque tem uma equipe maravilhosa lá no CRAM, de mulheres muito profissionais. Então, isso nos dá força para trabalharmos juntas, para correr atrás disso, vamos eliminar essa violência contra a mulher,
Vamos acabar, assim, do pouco que a gente pôde fazer, estamos fazendo agora, inclusive com Agosto Lilás. Muito bom. Regina, no CRAN de Itabuna, trabalham somente mulheres ou alguns homens também ajudam vocês lá nos trabalhos que são desenvolvidos pelo equipamento? Lá no CRAN nós temos psicóloga, assistente social, aula de arte, que é uma mulher também que dá. Sim. O único que é homem lá é o professor de defesa pessoal, certo? Que é uma nova modalidade nossa, né? Que foi lançada agora nessa nova gestão, que foi a defesa pessoal. Só tem essa pessoa de homem lá, só que isso antes de acontecer, né? Já foi conversado com as assistidas, que é assim que nós chamamos nossas mulheres que chegam lá pra gente. E elas aceitaram. E temos também a questão do sigilo. O que acontece ali, fica ali. Somente os funcionários sabem disso. E para você é um desafio estar nesse... É um desafio, mas é um desafio bom. Porque, assim, enquanto mulher, né, nós temos que estar unidas. Infelizmente, tem esse... O quê? Mito? Não é mito, não, porque acontece. Os homens, eles são unidos. Eles são cúmplices, vamos dizer assim. Mas as mulheres não, ainda não. Você já percebeu isso? Não existe isso ainda entre a mulher. De falar, não, bora, tô junto com você. Vamos lá. Vou contar um fato aqui, rapidinho. Por favor. Que aconteceu lá no CRAN recentemente. Uma amiga, um grupo de amigas, 3. Uma estava sofrendo violência e ela não tinha coragem de ir até nós, para nós orientarmos se ela queria dar queixa ou não. Um grupinho dela chamou ela para passear lá, que nós somos no centro hoje, graças a Deus, muito bem localizados, lá na Avenida Garcia. Chegou lá com ela, foram passear, foram no centro, no cinquentenário, falou, não, vamos ali conhecer um lugar. Encaminhou ela lá para o CRAN. Interessante. Muito bom essa atitude, porque às vezes a mulher não tem coragem de ir lá sozinha. Tem medo, tem vergonha. Ainda existe isso. Ratifica pra gente, Regina, por favor, o endereço do CRAN aqui em Itabuna e o telefone para contato e horário de atendimento, por favor. O endereço é Avenida Garcia, 630, tá ali no centro, bem pertinho da praça, Camacan. O endereço o telefone eu vou ficar te devendo, que eu esqueci agora. Não, tranquilo, tranquilo. Qualquer coisa aqui dentro do quadro de Gente de Vitória, quando nós tivermos essa informação, a gente passa. Pronto. Tá? Certinho. E funciona de segunda a sexta? Segunda a sexta, de 8 às 17 horas. Não fechamos para o almoço, tá lá sempre alguém para atender, para receber. Muito bom. E aí vem aquela parte mais... Antes de conversar dessa parte funcional, eu queria saber de você o seguinte, por você ser mulher, inclusive, né? Você consegue dividir o trabalho, o profissionalismo, a coordenadora, gestora da mulher que não quer de modo algum passar por essa situação de ser violentada, e como é que você divide isso? Como é que você trabalha o seu emocional para conseguir fazer uma gestão eficiente e conseguir atingir as metas e os resultados que o CRAN precisa alcançar? Sem mexer com as emoções, né? Sim. Não é fácil, não. Tá? O sentimento. O sentimento, porque assim, a questão é essa, nós trabalhamos com o sentimento, né? Sempre, tudo que a gente faz é com amor, por amor. E acontecem situações lá que você fala assim, meu Deus, isso aqui realmente acontece? E se eu pegar, eu tenho que fazer essa divisão, eu preciso fazer essa divisão do que é o meu trabalho e do que é a minha vida particular. Porque se eu for generalizar, eu vou achar que todos os homens são agressores, que qualquer coisa agora é uma agressão, que qualquer crítica, porque às vezes a gente não aguenta uma crítica, que às vezes ela vem para ser construtiva, você está me agredindo. E não é fácil não, tá? Não é fácil não, enquanto mulher. Mas eu tenho que ter também na minha concepção, eu sou mãe de um rapaz de 18 anos, que nossa conversa ontem em uma empresa foi sobre isso, que às vezes a gente mesmo que cria o nosso filho sendo machista. A própria mãe. A própria mãe, por que não? Ele é menino, por que ele vai lavar os pratos? Ele é menino, por que ele vai varrer a casa? Muito bom isso aí, muito bom. E aí começa da gente. Então, divido sim consigo, graças a Deus, porque, como você perguntou, fé, também eu tenho muita fé. Aí eu falo assim, peraí, eu tenho que dividir isso aqui não tem nada a ver comigo não. Tem lá profissionalmente, enquanto pessoa profissional, enquanto coordenadora, enquanto assistente social. Tá? E enquanto mulher, mas para minha vida eu não posso trazer a minha vida pessoal.
de jeito nenhum. Muito bom. E o que a gente tem ouvido falar, a gente tem escutado isso em todas as entrevistas que a gente faz sobre Agosto Lilás, é que há um tripé quando se trata de campanha Agosto Lilás, né? A gente, por exemplo, conversou com a Sargento Ângela, da Polícia Militar, ela era subcomandante da Ronda Maria da Penha, inclusive voltou a trabalhar na Ronda Maria da Penha, ficamos muito felizes por isso. Nós conversamos com a ativista e advogada a doutora Larissa Moutinho, né? E em todas essas conversas a gente percebe a importância da estruturação e organização dessa rede de apoio, da qual inclusive o CRAM faz parte. Ela, né, se fala dos serviços de segurança pública, dando esse apoio para as mulheres, se fala do jurídico, dando esse apoio para as mulheres, e se fala do município, através de um equipamento público, que é o CRAM, dando esse apoio para as mulheres. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Essa parceria, esse tripé, como você falou, é muito importante, porque parceiras nossas, né? As suas antigas convidadas, Larissa e a Sargento. Muito importante, a gente tem que ter. Acontecem situações que a gente não pode estar sozinhas lá no CRAM, a gente precisa chamar a Ronda, que está sempre com a gente tem que ter esse vínculo com os poderes de segurança, porque lá, infelizmente, chega algumas que já chega com medo, a gente tem que ter uma segurança lá para cuidar de nós, né? Equipe e a assistida. Então a gente tem que ter, sim, tem que existir esse tripé, principalmente no CRAM. Muito bom. Olha, a gente já está recebendo algumas perguntas aqui através do nosso WhatsApp. A gente sempre lembra para os nossos telespectadores, quem quiser participar dessas conversas com a gente aqui no quadro Gente de Vitória, vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 73 o 98809 3838. A gente fica muito feliz quando vocês participam, ou também através da nossa transmissão ao vivo no YouTube. Procura lá o canal TVI News Play, tá? Ou TVI News Itabuna. Vocês conseguem encontrar o nosso canal e nossa transmissão viva através do chat no YouTube. Vocês também podem fazer essa participação. E aí, a gente, se você puder responder, você me fala. Se você perceber que se trata de uma questão que a nossa querida Juliana, perdoe-me, Juliana. Nossa querida Juliana possa responder depois. A gente deixa para Juliana responder. Pronto, tá certo? E aí vem a da André Monteiro, que ela mora no Pontalzinho. Ela pergunta o seguinte: quem são as pessoas que podem procurar atendimento nos centros de referência de atendimento à mulher? Todas as mulheres. Todas as mulheres. Até porque assim, nós não atendemos criança. Então, mulheres de 18 anos para cima. Certo? Todas, não importa a renda, classe A, classe B, estamos lá de braços abertos. Todas as mulheres. Só a partir de 18 anos? A partir de 18. Até porque de 18 anos para baixo, todas essas pessoas, elas estão protegidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, pelo Conselho Tutelar. Isso. Não é isso? Isso. Porventura, casos de violência que aconteçam com esses sujeitos, são cuidados por esses equipamentos específicos. Inclusive o Conselho Tutelar fica em cima do CRAM, né? É um lugarzinho em cima do CRAM. Muito bom. Pertinho saber, lá, da gente. Maravilha. Que vocês fazem até sim. Juntos. Procura o Conselho, procura o CRAM, a gente encaminha, o Conselho encaminha pra gente. Uma parceria muito boa. Davi Ribeiro, ele está no bairro Gosto Comum, no WhatsApp, e nos pergunta: Regina, qual é a importância do Centro de Referência de Atendimento à Mulher para a promoção dos direitos da mulher? Juliana, vale responder isso. Pronto, a gente vai guardar essa pergunta para Guarda essa para Juliana. Para Juliana, tá? Essa aqui a gente já foi, que foi a da Andrea. Como Centro de Referência de Atendimento à Mulher, essa da Fernanda Silva. Ela não diz qual é o bairro nem a localidade onde ela está, mas ela pergunta: como o Centro de Referência de Atendimento à Mulher contribuem para a autonomia delas? Sim, nós temos a aula de artesanato, que várias já fizeram artesanato e no final elas recebem um diplomazinho, uma carteirazinha, uma credencial, que elas podem fazer artesanato e podem vender.
Já tem uma renda, né? Já tem uma renda. Para liberdade. Sim. É uma questão, inclusive, que eu queria discutir com você. A gente fala da campanha Agosto Lilás, violência contra a mulher, mas o CRAM cuida desses casos específicos, mas tem ações para além do combate à violência. Sim. Né? Tem esse viés de transformar a vida das mulheres e até transformá-las em mulheres empreendedoras. Sim. Já temos mulheres lá que têm faz seu próprio artesanato, já vende seu artesanato. E, assim, elas são muito gratas a isso, entendeu? Não são poucas. Então, isso é muito importante pra gente, essa questão do artesanato, porque elas podem fazer e ter a própria renda, né? Sair um pouco da prisão que é da questão financeira. Porque elas às vezes se sentem presas a um relacionamento pela questão financeira, pela questão emocional. Aí a gente faz isso, né? Empodera, vamos dizer assim. Após esse momento que vocês acolhem essa mulher que está passando por um momento de agressão, né? E após, quando ela se livra desse momento, ela está livre desse momento, vocês continuam dando assistência para ela, o contato com ela, como é que está a vida dela? É assim. Existe isso? Existe sim. Nossa intenção é, quanto menos atendimento, melhor, que está, né, diminuindo a violência. Quando ela é desligada lá do CRAM, ela vai ser encaminhada para o CRAS, porque aí vai ser já a função do CRAS para acompanhar, porque o CRAS acompanha a família, né? E a mulher, quando ela chega lá sozinha, vítima de violência, tem os filhos junto com ela. Aí dá continuidade. Dá continuidade lá no CRAS. Ok. WhatsApp aí, Eric? Não, tem algumas perguntas aqui agora para a Juliana. A Juliana? Daqui a pouco a Juliana está aqui conosco. Juliana vem na estante para responder a vocês. Muito bom. Aí vem a questão é a seguinte, você falou num assunto muito interessante, eu queria que você comentasse sobre isso, que uma das ações que se desenvolve no Centro de Referência de Atendimento à Mulher é justamente o curso de defesa pessoal. Como foi que surgiu essa ideia? Como foi que surgiu essa iniciativa? De que maneira as mulheres recebem essa proposta? Quantas estão envolvidas nesse projeto atualmente? Comenta um pouco sobre isso com a gente. Esse projeto foi a ideia de Andréa Castro, né, nossa primeira dama. Ela viu que serviu a necessidade, né, dessa defesa pessoal para as mulheres, não para ela ir atacar, né, o agressor, é para se defender em questão de outras situações. Tem uma atitude rápida também. Sim, sim. Não é? E todas que participam lá com a gente, ela pode fazer parte, sim, da aula de defesa pessoal, que inclusive nós temos as reuniões, que temos o Cine Manhã, que quando tem essa reunião de Cine Manhã, que a gente trata de assuntos do momento, né, tipo violência, Setembro Amarelo, esse tipo de enquetes, a gente trabalha com elas, aí já faz o convite. Chegou lá para o CRAM, já fazemos o convite para aula de artesanato, para aula de artes marciais também, defesa pessoal. E elas estão aí... Elas adoram, se divertem muito, o professor é maravilhoso, muito compreensivo, muito paciente, João Vinícius. Então, nós temos uma equipe maravilhosa lá, viu, mulheres? Se precisarem, pode nos procurar. Lembrando que você me corrija se eu estiver errado, tá? Certo. Numa situação drástica em que você, de alguma forma, é vítima de violência... Uma imagem. Olá, João! Comenta pra gente, por favor. Esse aí é o nosso professor de aula de defesa pessoal, João Vinícius. Ele é professor já há algum tempinho, não me recordo agora quanto tempo, dá aulas particulares em algumas academias aqui em Itabuna. Isso aí foi um evento que tivemos lá, Cine Manhã, aí chamamos elas para apresentar. Isso aí é o Cine Manhã, que é o... Tá vendo lá a telinha lá? Sim. A gente passa um vídeo. Vocês têm um auditório lá, não tá? Temos uma salinha de reunião. Na parte de cima, tem um telão ali. Isso. O que exatamente se exibe nesse telão, Regina? Alguns documentários, alguns vídeos. Tivemos agora, foi sobre as pretas de julho. Julho das Pretas, que falamos sobre isso, né? Sobre a questão do racismo. Então passamos um vídeo, passamos histórias de mulheres negras. O mês de julho tem essa campanha? Tem Julho das Pretas. Ai, que lindo. Sim. Não soube, Aí olha. conversamos sobre isso e assim, o que é bom é que elas interagem muito, falam muito, às vezes precisam falar muito. Interagem, dão opiniões, falam do que gostaria que fosse no próximo Cine. Então é isso aí. Muito bom. E eu queria que você deixasse o convite para que quem
quiser conhecer melhor o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, ou que ainda não tem aquela coragemzinha, sabe que está passando por uma situação que precisa de uma orientação, não precisa ser exatamente uma situação de violência. Às vezes pode ser uma orientação jurídica, às vezes pode ser uma orientação sobre o que fazer para melhorar de vida, como ajudar melhor a família. Eu deixo esse espaço aberto para que você faça esse convite para todas as mulheres de Itabuna. É assim, mulheres, nós não queremos vocês lá por questão de violência não, tá? Mas vão lá visitar a gente, nós temos um espaço muito, muito bom, nós temos uma equipe multiprofissional, temos psicóloga, assistente social, temos o jurídico, temos a psicanalista, temos as recepcionistas, temos um espaço maravilhoso. E vá lá, se você não é uma vítima, ou se conhece alguém, leva lá pra gente conversar, orientar. Você não é obrigada a denunciar, certo? Você vai chegar lá, vai ser recebida, acolhida, orientada, tá? E se quiser conhecer mais sobre o CRAM, pode ir lá. Avenida Garcia, 630. Vai lá que vocês vão ser muito bem recebidas, viu? Muito bom, Vitória. Ok, então, nós vamos... Érica, eu quero neste momento agradecer, Eric, as pessoas que estão mandando mensagem aí pelo WhatsApp. Então, tem muitas. Agradecer a vocês que estão aí nos assistindo. Essa participação é muito importante de vocês. E nós vamos agora falar com a doutora Juliana, que ela faz parte do jurídico do CRAM. Já está aqui conosco, doutora Juliana. E agora vamos conversar com ela para trazer mais informações como é. Doutora Juliana, ela já foi coordenadora também do CRAM. E agora junto lá, né, fazendo parte do jurídico. Muito importante. Ela entende também, né, dessa demanda de lá. E nós vamos conversar aqui um pouco agora com a doutora Juliana. Júlia, posso chamar de Júlia? Por favor, muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, Júlia. Obrigada. Assim como Regina. Júlia, são muitas perguntas. Sim, né? sim. Pelo que eu entendi, um pouco antes de Regina assumir a coordenação do Centro de Referência de Atendimento à Mulher aqui em Itabuna, quem estava fazendo esse trabalho lá era você. Fazer a coordenação, né? E o jurídico. A coordenação e o jurídico. E o jurídico. E está chovendo perguntas, principalmente nessa parte de atendimento, de jurídico e tudo mais. A primeira pergunta, a pessoa não quis se identificar, mas ela manda para a gente. Por que é importante ter unidades especializadas no atendimento às mulheres nas cidades? Por que é importante? Por que é importante? Porque a gente já vem, né, de uma sociedade totalmente machista e patriarcal. Então, a maioria dos equipamentos sempre foram mais para atendimentos para os homens. E você tem um espaço em que você tenha voz, e que você fale com mulheres, você se abre, você não se revitimize, é muito importante. Eu acho que é essencial. É tipo uma reparação cultural, na verdade. Muito bom. Você trouxe alguns números pra gente, a gente estava conversando sobre isso nos bastidores, Júlia, e que a média de atendimentos fica ali entre mais ou menos 150 assistidas. Isso, hoje atualmente nós temos em torno de 150 mulheres, 150 e um número aproximado. É que esse o ideal é que a gente baixe os números, óbvio. Mais. E aí eu perguntei para você, né, na perspectiva de saber mesmo qual é a sua opinião. Sim. A partir desses números que se apresentam como dados estatísticos registrados nos atendimentos do centro, são os números que estão aumentando de casos de violência ou de atendimentos ou de necessidade de atendimentos, independente da violência ou não, mas a gente especifica a violência porque a gente está na perspectiva do agosto lilás, mas são os casos de violência que estão aumentando ou as mulheres que estão se encorajando mais para poder denunciá-los e buscar ajuda? Olha, é uma pergunta que eu me faço e faço até nas nossas discussões de rede. Porque nós tivemos agora, há pouco tempo, dados da Delegacia da Mulher, da DEAN aqui de Itabuna, Sim. que até o momento, assim, estatisticamente, de janeiro a junho, nós já tivemos 697 ocorrências, queixas, né, de violência, de algum tipo de violência. Dentre essas, tivemos também, nesse mesmo período, 3 feminicídios e 1 tentativa. Enquanto, nesse mesmo período, o ano passado, nós tivemos 2 feminicídios, ou seja, tive uma... A gente dobrou. Dobrou. A gente aumentou mais. Exatamente. Então, assim, eu não sei. Em compensação, a gente sabe que essas mulheres estão indo mais realmente fazer as queixas, mas os feminicídios provam que a violência está em alta, tem aumentado. Então
E o mais importante nessa análise que você faz, Juliana, me permita fazer essa observação, é que quando a gente fala de um aumento de 2 para 4, a gente pensa assim, mas são só mais 2 casos a mais que estão tendo. A gente não está falando de 2 casos a mais, a gente está falando de 2 vidas de mulheres. A gente está falando de um aumento de 50% na quantidade de casos de violência contra a mulher, somente dentro do município de Itabuna. Então, é um índice que a gente não pode aceitar de jeito nenhum. E em 6 meses, né? De janeiro a junho. Exato. O ano nem acabou ainda. E nós já ultrapassamos aquilo que aconteceu no ano de 2022. Exatamente. Então, a gente precisa... E se a gente não fizer esse trabalho de conscientização, né, a gente corre o risco de que esses números aumentem. Exatamente. É justamente essa... A gente é parceiro do governo, né, do Estado, então... A ideia da nossa campanha agora de Agosto Lilás é justamente essa. Se a gente não fala, a violência não para. É chamar mesmo mais pessoas para contribuição. E nós tivemos uma audiência pública agora, semana passada, na Câmara Municipal sobre o Agosto Lilás. Foi muito importante. Inclusive, ficamos muito felizes com algumas informações que a SPM trouxe para a gente. Que hoje nós temos o CRAM. A SPM é o quê? É a Secretaria de Políticas para Mulheres do Estado. Perfeito. A representante, a superintendente de lá, trouxe pra gente que nós, o CRAM nosso da Bahia, que é referência na Bahia, o CRAM de Itabuna, e que nós em Itabuna temos uma das redes de enfrentamento à violência mais ativas e unida. Muito que bom. Funciona realmente coesa, entendeu? Nós temos algumas perguntas ainda. Com a rede, não com a violência, óbvio. Nós temos algumas perguntas ainda, mas a rigor da imagem que o Hugo jogou aqui pra gente na estante. Hugo, nós temos mais algumas imagens, se você puder soltar elas pra gente, para que a Júlia possa comentá-las, eu te peço, por favor, pode ser? Enquanto o Hugo joga essas imagens, vamos para as perguntas de WhatsApp. Aqui é a Aline, no bairro Monte Cristo. Aline, obrigado pela sua participação. Qual é a importância, Juliana, do acolhimento e da escuta qualificada nos centros de referência de atendimento à mulher? É importante porque... você não revitimiza essa mulher, é uma pessoa que está preparada para acolher, entende, e assim, a importância de ser uma mulher, porque você acabou de sofrer uma violência por um homem, aí de repente você escuta, né, passa por essa escuta com outro homem, e às vezes você fica constrangida, quando é com uma mulher, de mulher para mulher, muito bem mais, melhor. E a gente consegue se colocar no lugar, ainda que não estejamos passando pela violência, mas a gente consegue se colocar no lugar da outra, né? A tal da sororidade mesmo, que a gente busca tanto. Isso é. Com entendeu? certeza, então, assim, esse treinamento até é muito importante. Até para elas ficarem à vontade e se abrir mais também. Com certeza. Então, assim, essa escuta qualificada é muito importante e multidisciplinar, como a gente fala. Às vezes, quando a gente sente necessidade, quando essa mulher chega lá no CRAM, por exemplo, muito, muito fragilizada, para que ela não passe pelas 3 escutas, a gente reúne na sala de reuniões, aí ficamos o jurídico, a psicóloga e a assistente social, e ela conta uma vez só. Imagino, uma mulher... Aí é para falar uma vez só, porque imagine, ela fica repetindo aquela história. Às vezes, quando ela não tem demanda jurídica, só o social e a psicóloga fazem juntas, sabe? E a gente também tem uma rede que funciona muito de encaminhamentos. Muito bom. Quando a gente tem necessidade de encaminhar para a saúde, a gente funciona. Quando a gente tem necessidade de... Porque assim, o CRAM, ele faz orientação jurídica. Então, a gente orienta, e quando ela precisa de um processo de divórcio, de guarda, de alimentos, ou até para o acompanhamento da protetiva, a gente tem uma parceria muito grande com a Defensoria Pública do Estado. Então, a gente faz também esses encaminhamentos. Muito bom. Um outro assunto que eu queria comentar com você, a gente conversou com as nossas outras entrevistadas também, Sim. É sobre desmistificar aquela velha cultura de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. A gente salva a mulher. A gente precisa salvá-las. Exatamente. Né? A gente precisa salvá-las. E aí, isso é possível ser feito através do CRAM, Juliana? Olha, o CRAM, ele não funciona como um canal de denúncia. Sim. Para canais de denúncia, a gente tem a nível nacional o 180. Sim. E em Itabuna a gente tem o 153, que é da Patrulha Guardiã Maria da Penha, que nós temos também 2 esferas. É por isso que a gente fala que a rede de Itabuna é uma rede completa. Nós temos a Ronda Maria da Penha, que é da Polícia Militar, e nós temos a Patrulha Guardiã Maria da Penha, que é da nossa Guarda Municipal. Exatamente, da Guarda Civil Municipal, que funciona muito bem também.
Então, elas fazem acompanhamento também da protetiva dessas mulheres. Essas mulheres que já têm as medidas protetivas, se forem quebradas pelos parceiros, elas podem acionar esses números. E uma outra pergunta que eu lhe fiz lá nos bastidores, você me respondeu com muita felicidade, inclusive, foi aquela assim, o CRAM está na cidade de Itabuna, tem como foco atender principalmente as mulheres de Itabuna, mas vamos supor que alguém de fora de Itabuna, mas que mora por aqui por perto, que não quer se expor num centro de referência de assistência social no município onde ela mora, se sinta mais protegida, ou até perceba que haverá um acolhimento maior se ela vier para o CRAM de Itabuna. Ela vai ser atendida? Claro, porque assim, como o CRAM, ele é um órgão que fica dentro da Secretaria de Promoção Social, em regra, geralmente são as referenciadas naquele município. Mas óbvio que se qualquer mulher que chega em situação de violência no nosso equipamento, ela vai ser recebida, acolhida, amparada. A gente entra em contato quando a cidade não tem CRAM, a gente entra em contato com o CRAS ou CREAS de referência da cidade para falar sobre essa mulher, sobre essa situação específica. Se ela necessita de abrigamento por conta de risco de morte, a gente faz a tramitação para ela ir para uma casa-abrigo. A gente acolhe e recebe sim, porque o importante é acolher as mulheres, né? O importante é dar o apoio que elas precisam. Exatamente, livrar essa mulher da violência. Muito bom. Vamos para mais algumas perguntas. Vitória, quer perguntar alguma coisa? Não, no WhatsApp aí, né? Para dar mais uma atenção também aos nossos telespectadores. Eu fico, assim, um assunto que me entristece. Não, com certeza. Em falar. Mexe comigo muito, entendeu? Para mim é um dos programas que eu fico um pouco... A minha mente fica assim, quanta gente está aqui, quantas mulheres não estão sofrendo nesse momento. E eu vi até a pergunta que ele fez à Regina sobre a divisão, né? É muito complicado. Até a gente pegar a veia, quando você chega logo e começa a trabalhar com essa situação, você leva para casa, não tem jeito, se absorve. Tem situações que as mulheres chegam muito, muito, muito fragilizadas. De risco de morte mesmo, tem com criança envolvida, então não tem como você não absorver. Mas depois a gente tem que, sabe? Eu fico imaginando também vocês, né? Exatamente. Vocês que atendem, quando você falou que tem, se reúne os 3, jurídico, psicólogo, né? Para poder atender essa mulher. Eu imagino, quando essa mulher está em casa, ela não tem quem escute ela. Porque está todo mundo envolvido também. E, às vezes, a pessoa não percebe que está passando por uma violência doméstica. Porque eu acho que o ambiente já é tão ruim, tão difícil, que a dificuldade dela, Eric e Juliana, acho que ela não percebe que ela está passando por aquilo ali, por aquela situação. Então, dentro de casa, ela não tem quem vai dar essa atenção para ela. Imagine quando ela chega num local que tem pessoas que vai prestar atenção o que ela quer falar. Então, isso é muito importante. É muito interessante mesmo isso aí, entendeu? Até por conta daquilo que a gente vem comentando desde que a gente começou esse debate sobre combater a violência contra as mulheres, Vitória. A violência, ela não acontece de uma hora para outra. Digamos assim, pelo menos na maioria dos casos, né? Um casal, um homem e uma mulher, o homem acorda naquele dia e resolve que vai dar um murro na cara dela. Não. Essa violência, ela vai se estratificando, se colocando de maneira minuciosa, de maneira, às vezes até, que ela nem percebe que aquilo é uma violência. Quando lá no namoro, ele olha para ela e fala, tem certeza que você vai na festa comigo com essa saia curta, desse jeito? E ela pensa que é ciúme e amor, né? E ela, não, ele está fazendo isso por ciúme e amor. Né? Aí do controle sobre aquilo que ela vai vestir, né? Se casa com ela, me dá aí seu cartão que eu vou ali pegar R$30 para poder pagar a conta de energia. Né? Aí começa uma situação que namora com aquilo que a gente chama de violência patrimonial, que é aquela necessidade que ele tem de querer controlar as finanças da casa de uma maneira que o dinheiro dela não fique com ela, né? Que ele controle tudo naquele ambiente. Naquela família, né? E tem crianças também, tem pessoas que já foram criadas no ambiente de violência, num ambiente violento. Já foram criados ali, então eles não conhecem a diferença. Eu falo que a criança que cresce nesse ambiente, ela tem 2 vertentes. Ou ela fica um ser humano totalmente avesso à violência, mas que é a minoria dos casos. Mas na maioria dos casos, infelizmente, fica um adulto agressor também. Que repete, porque ele cresce crescendo como se aquilo é normal. Até porque, quando o pai bate, geralmente depois vem o arrependimento, aí vem o morde-a-sopra que a gente fala, né?
Porque vem no ciclo de violência é assim. Primeiro ele bate, depois ele dá um presente, depois ele pede desculpas, ele chora, se arrepende. Então a criança vê como se aquilo é normal. Ah, meu pai bateu porque ele ama, porque ele queria que ela melhorasse. Então ele cresce achando que o amor bate também. Entendeu? E outra coisa, como você falou sobre os tipos de violência, as pessoas também precisam desmistificar isso. Só vão procurar ajuda quando apanham. E não é só essa violência. A violência tem várias vertentes. Como você falou, é a patrimonial, é a moral, sabe? A sexual tem muito nos casamentos. Às vezes a mulher não tá afim, não tá querendo namorar, e o parceiro vai lá e quer, e ela acaba cedendo sempre. Isso também é uma violência. No Então, ambiente assim, de trabalho, a gente precisa tomar muito cuidado também. Também, né? assédio, moral, tudo isso a gente precisa. Né? Às vezes, um colega abraça uma colega de um jeito que aí, né, se ele se aproveita daquela situação para passar a mão onde não deve, para fazer algo que não deve, e isso precisa, a gente precisa falar sobre isso, para que elas percebam. Assédio moral e sexual no meio de trabalho existe. Que não é certo. Sim. Que não é certo. Não é não, né? A Juliana, não é não. Não é não, Exatamente. Viu, gente? Não é não. A Juliana Alves Lima, ela disse que ela tá na Mangabinha, está acompanhando a gente e pergunta. A gente fala muito sobre as soluções que existem hoje para se combater a violência contra a mulher. Mas é possível falar de quais são os principais desafios enfrentados nesse processo? Desafios enfrentados por nós, rede? Pela rede, pelo CRAM, né? Os desafios ainda são, primeiro, fazer essa mulher entender que ela sofre violência. O encorajamento. O encorajamento, isso. Fazer ela entender. Porque, assim, a gente não pode chegar e falar para essa mulher, denuncie. A gente fortalece essa mulher para que ela se entenda no ciclo de violência e ela tome atitude melhor para ela. Entendeu? A denúncia tá aí. A gente apresenta o leque de opções para essa mulher, sabe? Outra coisa que Regina falou também, que ela deu início, né? Que nós temos lá no nosso equipamento, sobre tirar essa mulher da dependência patrimonial que às vezes ela fica naquela relação por conta de dependência. Além do artesanato que nós temos lá no nosso equipamento, nós também encaminhamos para a escola profissionalizante, que faz parte da nossa Secretaria de Promoção Social. Para ela também, a gente faz uma triagem, faz encaminhamentos para lá, dentro da área de aptidão de cada uma delas, quando elas não se identificam com o artesanato, né? Aí se identifica com a estética. Exatamente, aí a gente faz essa parceria. É uma descoberta. Então, por isso que a gente é uma parceria que funciona. Essa gestão tem uma parceria, graças a Deus, que funciona bastante. Muito bom. Os direitos da mulher, pererê. As perguntas são muitas, Juliana. Sim. Eu queria ter a oportunidade de fazê-las mais, todas, né? De fazê-las todas. Mas nós podemos ter outros momentos. A gente vai ter outros momentos. Quantos minutos, Bárbara, ainda? Dessas participações. 5 minutinhos. Dá para fazer algumas perguntas, então. Aí vem aquilo que eu te perguntei mais como curiosidade, você me respondeu lá nos bastidores, Júlia. Existem centros de referência de atendimento à mulher em todas as cidades? Pergunta de João Almeida. Não. Na Bahia, inclusive, acredito que nós temos, salvo engano, 26. E quando não tem um centro de referência numa determinada cidade... Tem algumas cidades que não tem um centro, isso. Tem cidades que não tem centro, tem núcleos. E as que não tem núcleos também podem ir no CRAS da cidade. Muito bom. Porque a assistência social é a porta de entrada, né? Perfeitamente. Você observa, Juliana, e aí é uma questão de opinião também, que há uma diferença entre ter uma secretaria específica de desenvolvimento de políticas públicas de proteção da mulher, de proteção e promoção da mulher, e um centro de referência de atendimento à mulher. Dá para comentar sobre isso? A importância... A secretaria ainda é um ideal que a gente quer, né? A gente já tem, graças a Deus, a promessa que já é certo que nós teremos uma Casa da Mulher Brasileira, né? Aqui em Itabuna. A SPM já confirmou. A de Salvador fica pronta agora em setembro, meados de outubro. E nós ganharemos uma aqui do Litoral Sul, será aqui em Itabuna, sediada aqui no nosso município. Vai elas morarem? Ficar... Não, a Casa da Mulher Brasileira é como se fosse... Ela vai ter tudo num ambiente só. Ela funciona como casa de passagem. Ai, que maravilha. Vai ter defensoria, vai ter CRAM,
vai ter delegacia, vai ter patrulha, tudo funcionar no mesmo ambiente. É muito melhor, né? Isso, em Salvador fica pronto e a gente vai ganhar a nossa aqui. Ai, que maravilha. A gente ficou muito feliz. A primeira-dama e o prefeito já têm uma reunião marcada com a secretária de Políticas para as Mulheres, né, Elisângela, e eles vão tratar disso para acontecer o mais breve possível. Júlia, então a gente agradece pela sua participação aqui. Regina, muitíssimo obrigado também por você ter estado aqui com a gente hoje. Devolvo para a Vitória. E esse foi o nosso Gente de Vitória de hoje. Se puder, passar os endereços, os horários, por favor, o telefone. Pode ser? Sim, pode. Fica à vontade. Nós, como a Regina falou... Aí você já faz um agradecimento depois. Isso, Avenida Garcia 630, o telefone é 3613-5610. Repete o telefone, por favor. 3613-5610. Pronto. E também tem o nosso e-mail, que é cram.mulher.itb@gmail.com. Nós funcionamos de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Obrigado. Gratidão, né? Eric? É isso, a gente agradece. Foi um prazer participar, muito obrigada. Né, por Estamos à disposição. Por mais essa oportunidade, que Papai do Céu nos abençoe e nos ilumine. Né? Abençoe e ilumine essa equipe maravilhosa do CRAM Itabuna. E é com você, Vitória. Gratidão a Deus também, porque Deus, ele usa as pessoas para acolher o necessitado. Então, agradecer essas meninas que com bom coração, com sensibilidade, com amor, elas têm feito esse trabalho maravilhoso no CRAM. Quero agradecer a professora Suzy Meire, que me deu a indicação de vocês também. Um abraço para a Suzy. Suzy é uma grande mulher também, que tem feito assim uma grande obra social na cidade. Sim. Agradecer a Bárbara, essa moça jornalista da produção aqui, atuante, a Barbosa Filho por esse espaço. Quero agradecer a você, Eric, pela sua sensibilidade também, em estar aqui com a gente, né, debatendo esse assunto. E dizer que quinta-feira estaremos de volta. Assim que seja a vontade de Deus. Você assistiu o quadro Gente de Vitória hoje, né? E abordando aí o Agosto Lilás. Estamos finalizando mais um programa TV News. Amanhã tem mais, a partir das 10 horas você tem um encontro aqui com a gente, tá bom? Compartilhe com seus amigos. E para você que vai acompanhar o ao vivo, temos o Alerta Cidade com o Denilton Santos. E você que vai assistir a programação gravada, temos outras aí programações. Muito obrigada pela sua audiência e até amanhã. Tchau, tchau. Criada em 2006.